dia, primeiro ano. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada nós falamos sobre os jogos de salão e hoje a gente vai conhecer e aprender um pouco sobre o xadrez, as suas regras básicas, né? E como eu sei que alguns de vocês conhecem a dama, por quê? Porque a dama ela existe uma semelhança visual com o xadrez, existe uma comparação. Mas na verdade, o jogo de dama ele é bem diferente das regras do xadrez. Então não façam essa semelhança. Por exemplo, a dama existe a captura de peças onde um jogador ele passa por cima da peça do adversário, né? Já o xadrez, a captura de peças ela é diferente. O jogador ele não vai saltar a peça, ele vai ficar no lugar daquela peça que ele capturar. Observa aí na imagem. Vocês estão vendo aí que quando o jogador ele movimenta a peça, ele movimenta para o local que está a peça adversária e não passa por cima dela, viu? Então existe essa grande diferença. No xadrez também, cada peça ela tem sua função, viu? Ela tem sua forma de andar pelo tabuleiro e ela é capturada de formas diferentes. Então, cada peça ela tem a sua forma de capturar, entendido? Então, a gente vai conhecer as peças, aprender as formas de captura, a movimentação de cada peça, viu? Porque é muito importante esse aprendizado para vocês, viu? Desenvolverem o xadrez básico. Então, dando continuidade, nós temos aqui o tabuleiro do xadrez. Observem, visualmente é bem parecido com a dama, né? Mas vocês já notam uma diferença inicial, já que vocês observam que existem letras e números, onde a dama não existe essa visualização dessa forma. Então, as peças no xadrez, elas possuem lugares definidos para se posicionar no início do jogo. Ou seja, cada peça, pessoal, ela já inicia no seu lugar definido. Então, cada jogador ele já vai montar o seu jogo de acordo com a definição de cada peça. O tabuleiro de xadrez possui 8 linhas identificadas por números. Observem aí na lateral, né, que existem 8 linhas. A numeração vocês estão vendo de 1 a 8, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nas laterais aí do tabuleiro. Então, essas linhas são identificadas pelos números, né? E nós temos 8 colunas que são identificadas por letras. Observem as colunas. Nós temos A, B, C, D, E, F, G, H. Então, essa é a visualização que vocês precisam aprender inicial do tabuleiro de xadrez. Então, agora a gente vai aprender cada peça e onde se posiciona cada peça. Aqui nós temos as peças do xadrez. As peças, pessoal, elas são basicamente essas. Nós vamos ter peças escuras para um competidor e peças claras para o outro competidor, para o adversário, no caso. Então, nós temos aí essa primeira peça, que seria o peão. O peão, pessoal, ele é a menor peça do jogo, ele é baixinho. Não dá para observar aí o tamanho pela imagem, mas ele é a peça mais baixa do tabuleiro. Cada competidor, ele possui 8 peões, ou seja, são 2 competidores, né? No caso, são 8 peões escuros e 8 peões claros, né? Nós temos as torres, onde vão estar contidas 2 torres para cada jogador. Então, nós temos 2 torres escuras e 2 torres claras, né? O cavalo também é a mesma coisa. Nós temos 2 cavalos escuros para um jogador
e 2 cavalos claros para outro jogador. Observa que na segunda fileira aí nós temos peças que são bastante semelhantes, mas a gente pode observar que existem umas diferenças que são pequenas, mas que a gente deve observar na hora de jogar. Por exemplo, o bispo, essa peça primeira aí da fileira, ele é um pouco maior do que o peão, ele é um pouco mais alto do que o peão e ele é mais baixo do que a dama e do que o rei. Então, ele está intermediário entre essas peças. Se vocês observarem mais próximo, a cabeça do bispo é como se fosse um chapéu daqueles que eram utilizados pelas pessoas que participavam da guerra na antiguidade. Então, ela é basicamente como se fosse um chapéuzinho. Observem mais próximos que vocês vão observar. Ele tem um furinho assim na lateral, né? E esse aí é o bispo. Os bispos, eles também são 2. Então, cada jogador tem 2 bispos. 2 bispos escuros de um lado e 2 bispos claros do outro. E nós temos a dama. A dama, pessoal, pode ser também chamada de rainha. É uma peça, a segunda peça mais alta do jogo. Ela só perde para o rei, que o rei é mais alto um pouco, né? Observa a diferença do rei para a dama, que seria a rainha só na ponta, que seria a coroa, sendo que o rei é um pouco mais alto. E a coroa da dama, ela é diferente da coroa do rei. A coroa do rei, ela tem como se fosse uma cruzinha em cima, né? E a coroa da dama, ela é mais delicada, ela é diferente. Como se fosse mesmo uma dama, uma rainha, uma coroa de uma rainha do tempo mais remoto, né? Antigo. E aí nós temos o rei. Nós temos um rei. Então, nós temos uma dama e um rei para cada competidor. Ou seja, uma dama escura e um rei escuro, uma dama clara e um rei claro para o outro competidor. Então, pessoal, essas são as peças do jogo. Essas são as peças que vocês vão ter que aprender o movimento de cada uma delas, porque cada peça tem movimentos diferentes. Não é como a dama, que a dama, todas as peças, elas caminham iguais, sempre para frente. No xadrez, não. Cada peça, ela tem seu formato de andar pelo tabuleiro. Nós temos aí a localização das peças no tabuleiro. Não é aleatório, pessoal. Essas peças, elas têm um local pré-definido para cada uma delas. Então, aí, como vocês podem observar, as linhas 1 e 2 e as linhas 7 e 8, que são as linhas que possuem as peças do xadrez no início do jogo, né? Então, como vocês estão vendo aí, a linha 7 e a linha 8 ficam as peças escuras, que é na parte superior, e as peças claras, elas ficam na linha 1 e 2. Lembrando que quando vocês forem jogar o xadrez, vocês têm que montar ele dessa forma, sendo que as peças claras vão sempre ficar nas linhas 1 e 2, e as peças escuras nas linhas 6 ou 7 e 8. Aí nós temos os peões. Estão vendo os peões? São as peças menores que estão na frente. Também não dá para observar na imagem, mas elas são menores. Nós temos 8 peões de cada lado. Os peões escuros, eles contemplam toda a linha 7. Estão vendo na parte superior? Então, nós temos 8 peões ali, como se fossem os protetores, viram? E nós temos na linha 2 os peões claros, que também nós estamos vendo que eles são os protetores aí. Mais uma imagem do tabuleiro. As cores escuras ocupam as casas. Peraí, pessoal.
nós temos aí uma coisa que eu tenho que explicar antes de iniciar isso. Nós temos aí que o tabuleiro é variado de cores, né? A gente tem sempre que lembrar inicialmente a cor onde o rei vai estar, né? Vai ser definido. Lembrando que a gente vai sempre colocar as peças escuras no tabuleiro 7 e 8. E assim vai ficar mais fácil você identificar o local de cada peça. Vamos lá. Iniciando na casa A. Observem aí a casa A8. Vamos observar a casa A8, a B8, a C8, que é na parte superior. Então, nós temos aí, inicialmente, na casa A8, a torre, né? Então, nós temos duas torres no jogo. Uma torre fica na casa A8 e a outra torre fica na casa H8. Lembrando que são as duas pontas do tabuleiro, as cores escuras. Estão observando aí na imagem? As torres claras que ficam nas pontas superiores, inferiores do tabuleiro, nós temos aí na casa A1, a torre clara, e na casa H1, a segunda torre clara. Observaram na imagem? Procurem aí para vocês tentarem se localizar. Depois das torres, nós temos os cavalos, pessoal. Temos 2 cavalos em cada lado do tabuleiro. Então, os cavalos escuros, eles ficam nas casas G8, observe na parte superior, e na casa B8. Então, na casa G8 e B8 ficam os cavalos escuros. E os cavalos claros, eles ficam na casa G1 e B1, que é a parte inferior do tabuleiro. Observe aí, G1 e B1, os cavalos claros. Os bispos, estão vendo aí o chapeuzinho dos bispos? Nós temos os bispos escuros, que eles vão ficar na parte superior. Aí nós temos o bispo na casa F8, um bispo, e na outra, na casa C8, outro bispo. Na parte inferior, que são os bispos claros, eles vão estar nas casas F1 e na casa C1. Estão observando, né? E depois nós temos apenas na central o rei e a rainha. Vamos lá para o rei escuro. O rei escuro, gente, ele vai sempre ficar localizado na casa E8, viu? Sempre vai estar na casa E8. E a dama escura na casa D8. Na parte inferior, nós vamos ter o rei escuro, o rei claro e a dama clara. O rei claro, ele vai estar na casa E1, viu? E a dama clara, ela vai estar na casa D1. Lembrando, pessoal, que nunca confundam o rei com a dama na imagem. O rei, ele tem uma cruzinha, como se fosse uma cruzinha na parte superior. E a coroa da rainha, ela é diferente, ela é toda pontiaguda, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui o movimento das peças. A gente vai iniciar, conhecer o movimento de cada peça. Cada peça do tabuleiro, ela tem um movimento diferente. Então, vamos lá. A primeira peça que nós vamos estudar é o peão, né? Lembrando que nós temos 8 peões na casa 2, mas a imagem que vocês estão vendo, eu coloquei apenas um para vocês poderem entender qual o movimento do peão. Então, pessoal, o peão, ele anda sempre para a frente. Ele sempre anda para frente. E ele, pessoal, ele só anda uma casa para frente. Mas como assim, professor, se na imagem está mostrando 2 casas? Na imagem está mostrando 2 casas porque existe uma exceção. A primeira jogada do peão, ele pode andar 2 casas. Então, exceto na primeira jogada, o peão pode andar 2 casas à frente.
A partir de então, ele só pode andar uma casa à frente. Deu para entender, pessoal? Mais ou menos, né? Parece difícil na explicação do slide, mas se vocês pegarem um tabuleiro de xadrez e começarem a montar as peças, rapidamente vocês conseguem entender, porque é bem simples, não é tão complicado. Bom, pessoal, estou enviando para vocês o material de apoio, para vocês fazerem uma leitura, para complementar o que foi explicado aqui. Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês procurem vídeos no YouTube falando sobre o xadrez básico. Existem muitas aulas e é isso. Na próxima aula a gente dá continuidade falando sobre o movimento das peças. Um beijo para todos e até a próxima aula.